A gente viu que Search Problem é o tipo de problema no qual a gente quer chegar a um determinado objetivo, mas a gente não sabe de antemão quais os passos a gente precisa dar para chegar nesse objetivo. Então a gente pode utilizar da inteligência artificial para que ela encontre a solução para esse problema por nós. E a gente viu que os Search Problems eles têm um estado inicial, que é o estado que a gente começa, o nosso problema, ações, que são as possíveis ações que a gente pode tomar em um determinado estado, o modelo de transição, que nada mais é do que o estado resultante depois que a gente toma uma determinada ação, então não é apenas o resultado depois de uma ação, o goal test, que é o teste para verificar se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, e uma path cost function, que é aquela função que vai calcular o custo do nosso caminho para verificar entre todas as soluções possíveis qual é a melhor solução. E solução nada mais é do que uma sequência de ações que leva do estado inicial a um estado objetivo. E como a gente viu, melhor do que encontrar a solução ou soluções possíveis é encontrar a solução ótima, que é a solução que tem o menor custo de caminho entre todas as soluções. Agora que a gente já viu o que é um Search Problem, a gente já pode começar a pensar em como resolver esse tipo de problema. Então você já pode imaginar que a gente vai precisar de alguma forma representar todos esses dados que a gente falou. E para isso, a gente vai utilizar uma estrutura de dados chamada de nó ou node, no qual a gente vai guardar basicamente essas 4 informações, que é um estado, que vai ser o estado atual desse nó, um parent, que vai ser o nó pai que gerou o nó atual, uma action, que vai ser a ação aplicada ao parent, ao nó anterior, para obter o nó atual, ou estado atual, e um path cost, que vai ser o custo do caminho do estado inicial até o nó atual. O parent e a action, eles basicamente vão ser o nosso histórico, É com base neles que a gente vai poder retroceder no nosso caminho e eventualmente encontrar toda a sequência de ações para chegar ao nosso objetivo, para solucionar o nosso problema. Agora que a gente já conhece a estrutura de dados que a gente vai utilizar para resolver o problema, a gente já pode começar a pensar em qual abordagem a gente vai tomar. E a abordagem é basicamente o nosso algoritmo. Qual algoritmo a gente vai utilizar para resolver o nosso problema? Intuitivamente, a gente pode pensar que a gente vai começar do nosso estado inicial. Isso é verdade. E a partir do nosso estado inicial, a gente vai ter várias opções que a gente vai poder escolher. E ao escolher uma dessas opções, vão surgir outras várias opções a partir daí. Todo esse conjunto de opções que a gente pode explorar e a gente vai chamar de frontier ou fronteira. A fronteira vai ser uma lista ou uma pilha na qual a gente vai armazenar todas as opções possíveis que a gente pode explorar e ainda não explorou. Então, a partir daí, a gente pode começar o nosso algoritmo. A nossa abordagem vai ser começar com a frontier que contém o estado inicial. Então, a gente vai começar do nosso estado inicial e adicionar esse estado inicial na nossa frontier. E depois, entrar num loop que vai fazer o quê? Se a frontier estiver vazia, então a gente sabe que não há solução para o nosso problema. Se não, remova um nó da frontier. Se o nó contiver o goal state, ou seja, o nosso objetivo, retorne a solução para o nosso problema. Se não, expanda o nó adicionando os nós resultantes à frontier. Em resumo, a gente vai pegar um nó da frontier, vai verificar se ele é o nosso objetivo, se ele contém o nosso goal state. Se não, a gente vai explorar esse nó, verificar as opções possíveis e adicionar os novos nós à nossa frontier e repetir esse processo até que a gente encontre o nosso objetivo ou até que a frontier esteja vazia, indicando que o nosso problema não tem solução. Vamos ver como esse nosso algoritmo funciona de uma maneira prática. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente tem aqui um simples grafo, onde a gente tem os nós aqui A, B, C, D, E e F. O nosso problema aqui, o nosso objetivo é encontrar um caminho de A até E. A gente vai utilizar uma inteligência artificial para que ela encontre aqui, ela saia de A e chegue até
Esse retângulo aqui vai representar a nossa frontier, que, como eu disse, vai ser uma espécie de lista ou pilha, na qual a gente vai armazenar os nossos possíveis caminhos a explorar, e a partir daí a gente vai começar o nosso algoritmo. Então, primeiro, ele fala, comece com a frontier que contém o initial state. O nosso estado inicial, o initial state, vai ser o A. Assim, a gente vai pegar aqui o A, o nosso nó A, e adicionar a nossa frontier. E a partir daí, repetir todo esse processo aqui. Se a frontier estiver vazia, então não há solução. Não é o caso, a frontier tem aqui um nó. A gente vai passar para o próximo passo. Remova um nó da frontier. A gente removeu o nosso nó A, e a partir daqui a gente vai explorar. Esse nó A é o nosso goal state. Não, o nosso goal state, o nosso objetivo é o E. Então, a gente vai passar para o próximo passo do nosso algoritmo, que é expanda o nó, adicionando os nós resultantes à frontier. Expandir o nó nada mais é do que verificar para onde eu posso ir a partir desse estado. Aqui, no nó A, eu só posso ir para o nó B. Assim, eu vou adicionar o nó B à minha frontier e vou repetir o processo. A frontier está vazia? Não, eu tenho aqui o meu nó B. Vou para o próximo elemento do meu algoritmo, que é remover o nó da frontier. Vou remover o nó B e analisá-lo. É o meu goal state? É o meu objetivo? Não, meu objetivo é o E. Assim, eu vou expandir o nó e adicionar os nós resultantes à frontier. A partir de B, eu posso chegar até C e posso chegar até D também. Dessa forma, eu vou adicionar esses dois nós à minha frontier. Minha frontier está vazia? Não. Vou passar, então, para o segundo passo. Remover o nó da frontier. Nesse caso, eu removi C. Vou agora analisar C. C é o meu goal state? Não, é. Então, vou para o próximo passo e expandir o meu nó C, adicionando os nós resultantes. A partir de C, eu só posso ir para E. E nesse caso, eu adicionei E. Então, repetindo o processo, a frontier está vazia? Não. Então, eu vou remover um nó. Nesse caso, eu vou remover o nó E e vou verificar se o nó é o nosso objetivo, é o nosso goal state. Nesse caso é. Então, eu vou retornar a solução, que foi a sequência de ações que eu tomei para sair do nó A até o nó E. Essa é a ideia geral. A nossa abordagem, basicamente, vai se resumir a, num loop, ficar removendo nós da fronteira até eventualmente encontrar a nossa solução ou chegar à conclusão de que não há solução possível para o nosso problema. Mas você pode se perguntar se existe algum problema nessa nossa abordagem ou o que pode dar errado. Vamos aqui para o nosso mesmo exemplo. A única coisa diferente é que em vez de apenas uma seta apontando de A para B, agora a gente tem uma seta também apontando de B para A. Isso quer dizer que a gente pode ir tanto de A para B quanto de B para A. Se a gente pensar naquele nosso exemplo do quebra-cabeça de 15 peças, se a gente mover o nosso quadradinho, nosso número para a direita, a gente pode mover o nosso número, nosso quadradinho, para a esquerda de volta. Então a gente pode ir de um estado para o outro e vice-versa. Assim, apenas com essa mudança, vamos aqui tentar, usando o nosso algoritmo, resolver esse mesmo problema. A nossa frontier vai receber primeiro o nosso estado inicial. Vamos colocar aqui então na nossa frontier, agora a gente tem A. Segundo o nosso algoritmo, a gente retira um nó da nossa frontier e verifica se esse nó é o nosso objetivo. Nosso objetivo é chegar até E, então esse nó não é o nosso objetivo. A partir daí, a gente expande o nosso nó e verifica onde a gente pode chegar a partir daí, adicionando os nós resultantes na nossa fronteira. Então, a partir de A, eu só posso chegar até B. Então, eu vou adicionar B à nossa frontier. De novo, utilizando o nosso algoritmo, eu vou retirar B da nossa frontier e verificar se B é o nosso objetivo. Não, nosso objetivo é E. Assim, eu vou expandir, então, meu nó B, verificando quais são os possíveis caminhos que eu tenho a partir de B. Diferente do exemplo anterior, agora, a partir de B, eu posso ir tanto para A, quanto para C, quanto para D. Adicionando esses três nós à minha frontier, eu vou seguir com o meu algoritmo. Dessa forma, eu vou retirar um nó da minha frontier. Acontece que, nesse caso, por infelicidade, eu retirei o nó A. Vou analisar A. A é o meu objetivo? Não, meu objetivo é E.
Qual é o próximo passo? Expandir A e verificar onde eu posso chegar a partir de A. A partir de A, eu só posso ir até B. Então, eu vou adicionar B de novo aqui na minha frontier. E você já pode perceber que isso acabou de gerar um loop infinito. Nossa IA não consegue fazer nenhum progresso dessa forma. Ela está presa nesse ciclo de ir e vir, ficar indo e voltando entre esses dois nós. E como é que a gente pode solucionar esse problema? É mais simples até do que a gente pensa. Simplesmente a gente precisa, de alguma forma, registrar todo o histórico do que já foi explorado. Então a gente precisa adicionar uma nova estrutura de dados ao nosso algoritmo que vai manter o histórico de todos os nós que já foram explorados. Dessa forma, impedindo que a nossa IA fique presa nesse tipo de loop. Assim, a nossa abordagem revisada vai ser praticamente a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças. A gente vai começar com a frontier que contém o initial state, assim como a gente estava fazendo. Depois, a gente vai agora iniciar um explored set vazio, que vai ser essa estrutura de dados que vai guardar todos os nossos nós, os nossos caminhos já explorados. E a gente vai inicializar ele vazio. Depois a gente vai entrar no nosso loop e repetir aquele nosso processo. Se a frontier estiver vazia, então não há solução. Se não, remova um nó da fronteira. Se o nó contiver o goal state, contiver o nosso objetivo, retorne a solução para o nosso problema. Adicione o nó ao explored set. Outra etapa importante na nossa abordagem revisada, que agora a gente vai adicionar esse nó que a gente já explorou ao nosso explored set, ao nosso conjunto de nós explorados. Depois, a gente vai expandir o nosso nó, adicionando os nós resultantes à fronteira, caso eles ainda não estiverem na frontier ou no explored set. Dessa forma, a gente vai garantir que a nossa IA ela percorra todos os caminhos possíveis, explore todas as opções, mas sem cair naquele problema que a gente viu agora há pouco, de ficar indo e voltando entre nós que ela já explorou, gerando um loop infinito ou outro problema parecido. Por hoje é só, vejo você na próxima aula.